Muito bom dia, Pai Senhor Jesus, irmão e irmã. Você que tem ouvido esse áudio, Deus abençoe muito a sua vida. Que seja uma vida repleta de muitas bênçãos, muitas conquistas, muita sabedoria, aprendizado, muita renúncia também, né? Renunciar a maus hábitos, maus pensamentos, más escolhas. Que a gente venha ter uma vida, né, mais amadurecida, uma vida, né, que a gente possa se sentir bem, se sentir orgulhoso, orgulhosa, não no mau sentido, mas de sentir que está fazendo o que tem que ser feito, ou que está fazendo o que precisa ser feito, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Romanos, um novo livro que a gente está lendo, né? Uma carta de Paulo aos Romanos. No áudio anterior eu falei que era da cidade de Coríntios, mas é da cidade de Corinto. Só que quem morava em Corinto eram os coríntios. Aí eu me pergunto, será que os corintianos vieram, né? Não sei por que que tem Coríntios, não sei. Sei que talvez esse áudio, né, e soubesse se existe alguma relação com os coríntios e os corintianos, né, deixar aí nos comentários. Enfim. Vamos dar continuidade, né, à nossa leitura, capítulos 2 hoje. A gente observa, desde o capítulo 1, que Paulo tem sido, assim, as palavras dele têm sido um pouco duras, né? E isso é bom também para exortar, né, para chamar atenção. Algumas vezes ele era duro nas palavras, outras vezes ele era mais manso, né? Mas tudo tem um propósito, né? Então vamos aqui ler o capítulo 2, diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Então, aqui a gente viu, né, que fala que Deus não há acepção de pessoas, né? Porque existiam judeus, e existe até hoje, judeus que acham que são privilegiados porque são judeus, né? Ah, Deus favorece mais a eles porque eles são judeus, ou eles já estão salvos porque são descendentes de forma assim hereditária ou física, né? De Abraão. Eles já se sentem já salvos, privilegiados, mas existiam e existe até hoje muito deles, né? Que ele aqui está condenando Paulo, aquelas pessoas que julgam as outras, mas fazem o mesmo, ou até mesmo outras coisas, né? Que julgam o pecado, mas pecam, por outro lado, né? Então, existem muitos judeus, né, que se acham bambambam, porque fazem parte da linhagem judaica, mas que praticam iniquidade como qualquer outro que não é judeu, né? E aí Paulo diz, né, que Deus ele não faz exceção de pessoas, né? Se você está fazendo uma coisa errada, independente que você seja judeu ou não, você vai ser julgado por Deus. Então, uma coisa aqui que eu até marquei aqui para eu lembrar, logo aqui no versículo 1, né, que ele diz que aquilo que a gente julga, nós seremos julgados, né? E uma coisa que o Senhor tem tocado muito no meu coração
é a respeito de evitar falar, né, ou expor algumas coisas negativas, por exemplo, de alguns irmãos ou da igreja, né? Eu aprendi muito em um curso que eu fiz sobre a questão da reclamação. Um livro também que eu li do mesmo autor, da mesma pessoa que ministra esse curso, né? O poder da reclamação, o poder negativo que a reclamação causa, né? Quando a gente reclama de algo, de alguém, é diferente de quando a gente ora ou clama. Reclamar é diferente de clamar, né? Clamar você ora incessantemente, ou você ora com mais com mais, como é que vai dizer? Ora mais, tem um hábito mais de orar por aquela causa, né? Tem a oração e tem o clamor. A oração é você ora e o clamor é tipo a oração várias vezes por aquela causa, né? E a reclamação é você trazer aquele problema para si, né? Então toda vez que você reclama, você se liga com aquele problema. Então vamos supor, uma coisa bem prática, né? Vamos supor que você tem uma amiga e essa amiga aconteceu alguma coisa ruim entre ela e outra pessoa. Ela vem reclamar ou falar mal dessa pessoa pra você. Você não conhece essa pessoa, mas você, só pelas palavras dela, você já começa a ter assim uma mágoa, uma gastura, um ranço, né? Daquela pessoa sem nem você conhecer. E foi um caso ali isolado que aconteceu só com ela. Mas você se liga negativamente àquela pessoa. Então, quando você vê aquela pessoa na rua, você já não vê, né, com bons olhos, né? Você já vê ela com maus olhos. E tudo aquilo que aquela pessoa fizer, você já enxerga com uma lente já de negativo, né? Tudo que aquela pessoa faz, você já enxerga e interpreta de forma negativa. Então, quando a gente reclama de algo ou de alguém, você fica emocionalmente ligado àquela situação, né? Tem pessoas que se incomodam quando a pessoa chega naquele ambiente, não se sente bem, né? Então isso acontece muito. E quando a gente fala muito, repete muito, reclama muito de algo, a gente atrai aquilo para nossa vida. Ou a gente começa a praticar a mesma coisa, ou então aquelas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, que estão ouvindo, começam a praticar também, né? Isso também se chama ciclo de autossabotagem, né? Quando a pessoa está nesse ciclo de autossabotagem, também que a gente chama aqui no nosso meio cristão de maldição hereditária, né? Quando a gente vê, a gente convive com aquele mal, a gente começa ou a praticar a mesma coisa, ou então a gente se aproxima de pessoas que fazem a mesma coisa. Ou então as pessoas, né? A gente se aproxima de pessoas que fazem a mesma coisa e, por consequência, a gente convive, né, com aquilo. Então a gente tem que evitar, né, ficar julgando ou falando mal das pessoas, né, que fazem algo que a gente não concorda. É uma coisa que o Senhor tem trabalhado no meu coração, né? Principalmente nós mulheres, nós temos essa facilidade, né, de comentar, entre aspas, né, da vida das pessoas. Ontem mesmo eu vi uma coisa muito estranha, né, de um jovem lá na igreja, e eu fiquei com vontade de comentar com outra irmã, mas eu resisti à tentação, né, porque às vezes a gente vai só comentar algo, mas aí a irmã já puxa outras coisas, né, e aí já vira já uma discórdia, digamos assim, né, vai puxando outra coisa, puxando outra, e aí já tá falando de outras pessoas e não é bom, né, e eu me senti assim, ó, vitoriosa, né, por ter resistido, né, de ter enviado essa mensagem, né. Então, nós, né, somos como se não, era Elias, né? Acho que era Elias que dizia, que na palavra diz que tinha as mesmas paixões, né, que nós, né? Tinha as mesmas fraquezas também. Então, nós cristãos não somos super-heroínas nem super-heróis, né? Nós temos nossas fraquezas, mas assim, ó, através da palavra de Deus, através de sua palavra, né, vai nos mostrando, né, o que é certo, o que é errado. Nós temos que ter a humildade de reconhecer, ó, essa atitude aqui não é certa, né, e evitar, né, e celebrar, né, e ficar feliz por essas pequenas vitórias. Então, não ficar reclamando, nem julgando, nem falando mal do outro, né? Olhar para nossa vida, né? Se a gente olhasse mais para nossa vida ao invés de ficar olhando para os outros, né, a gente cresceria muito mais como pessoas. E é basicamente isso aqui que ele está dizendo, né? De uma forma mais dura, né? Que é falando da condenação do Senhor, né? Então tem pessoas que ficam falando mal dos outros
Mas não olhe para si, não olhe para os seus, né? Tem muito pai e muita mãe que fica falando dos filhos dos outros, mas não olhe para os seus filhos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, continuando aqui. Versículo 13. Vou ler aqui o versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, o Senhor Paulo está falando aqui a respeito da consciência. Né? O Senhor está falando através de Paulo, né? A respeito da consciência. Então, tem pessoas que, por exemplo, na lei diz que tem uma coisa que é errada, né? E os judeus, né, que praticam a lei, eles vão ser julgados de acordo com a lei. Aqueles que não praticam a lei, eles também serão julgados de acordo com aquilo, né, que eles têm aprendido, né, a respeito de Deus, da palavra do Senhor. Então, se existem gentios que praticam algumas coisas da lei, eles também serão julgados, né? Por exemplo, a pessoa que faz por exemplo, os adventistas, né? Que eles são muito assim, os cristãos que são muito próximos às coisas que os judeus fazem, né? Que é a questão da comida, a questão do sábado, né? Então, eles acreditam que a pessoa tem que obedecer o sábado, né? E eles acham errado a pessoa que não obedece o sábado. Então, se um deles que acha que é errado, ou melhor, que acha que é certo, né, que o homem tem que obedecer o sábado, ou tem que respeitar ou descansar no sábado, então se um deles desrespeita o sábado, então na consciência deles ele está pecando. Então o Senhor vai muito na questão da consciência. Tem pessoas que, por exemplo, eles não comem porco como os judeus. Então, se eles acreditam que comer porco é pecado e eles estão comendo porco, então eles estão pecando, né? Então vai muito a respeito da consciência, né? De como a pessoa também vê, né? Porque tem pessoas que pecam sem saber, né? E o Senhor, ele não vai julgar da mesma forma essas pessoas que, por exemplo, das outras que pecam sabendo que é pecado, né? Ou pelo menos entendem que é pecado, né? Então, o Senhor ele vai muito pela consciência das pessoas. Tem pessoas que morrem sem saber quem é Jesus. Tem pessoas que morrem, né, sem saber algumas coisas que não era para ter feito, né? Então, as pessoas, querendo ou não, morreram na inocência, né? Não sabiam ao certo que aquilo ali era pecado, né? Eu tava vendo o testemunho de uma mulher, que ela é muito bonita. Ela era atriz, acho que era atriz da Globo. Karina Bach. Aí eu achei muito lindo, assim, né? Ela disse que depois que ela aceitou Jesus, ela foi ver, ela disse que jogou fora um bocado de coisa. Ela disse que foi olhar lá no closet, acho que era closet, que ela falou que esse pessoal rico tem closet, né? Aí ela disse que foi ver lá uma saia que ela usava, assim, menina, eu usava era uns top, era, ela dizendo, né? Porque ela disse que parece que vai abrindo, né, a mente da pessoa, a consciência. E quando ela vestia aquele top, ela dizia, ela achava que estava arrasando, né? Não, nem passava pela cabeça dela que ela estava sendo vulgar, por exemplo. Então, é basicamente isso, né? A consciência, né? Tem pessoas que estão fazendo as coisas erradas, mas é porque acham que é certo, né? Mas o pior pecador é aquele que faz as coisas erradas sabendo que é errado, né? Mas aí vem o quebrantamento de espírito, a pessoa tem que ter humildade, tem que reconhecer que está fazendo errado e tem que mudar, né? Não é só dizer, eu sou pecador, sou falho e continuar fazendo, não, né? A gente tem que reconhecer que nós somos falhos, mas a gente tem que tentar deixar essas práticas que não são boas. Então, continuando aqui. 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes,
mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, cometes? Abominas os ídolos ilícitos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, os gentios observavam os judeus daquela época, que eles pregavam uma coisa e viviam outra. Aí eles começavam a dizer, esse Deus que eles servem, esse Deus aí não é de verdade não, né? Então eles começavam a blasfemar do Senhor através do testemunho, do mau testemunho dos judeus. Isso acontece muito nos dias de hoje. As pessoas que estão lá fora começam a desacreditar do Senhor pelos maus testemunhos de pessoas evangélicas. Isso é muito triste. Nós temos que ter muito, muito cuidado. Às vezes são besteiras, né? Que fazem com que as pessoas desacreditem ou vejam a gente como fraco, né? Fracos na fé e começar a desacreditar da igreja do Senhor. Coisa simples assim que às vezes até essas pessoas de fora fazem. Mas nós, cristãos, evangélicos, eles criam expectativas em nós. Existe um padrão de vida, né, que eles esperam que a gente tenha. Então a pessoa lá de fora pode até estar adulterando, pode até estar roubando, pode até estar se prostituindo, mas eles esperam que os crentes não façam isso. Então quando eles veem algum crente fazendo alguma dessas coisas, eles começam a desacreditar, né, daquilo que está sendo pregado, né, porque nós temos que mostrar que é possível nós vivermos uma vida transformada por Deus, né, que tem muitas pessoas que se apegam assim, em dizer, é porque eu sou ser humano, eu sou falha, então por isso que eu faço isso. Mas não, né? Nós somos chamados para sermos testemunhas, né? Não é somente pregar. Também eu vi um vídeo ontem, né, no Instagram, que um homem disse assim, que nós não fomos chamados para somente pregar, falar a palavra. Nós fomos chamados para testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, as experiências que nós tivemos com Deus, a transformação que o Senhor fez na nossa vida. Então, antes de nós pregarmos, nós temos que testemunhar o que Deus fez na nossa vida, né, para que as pessoas tenham esperança de que isso também pode acontecer na vida delas, e não o contrário, não retroceder, e não se igualar a eles, né, e dizer, nós somos pecadores igual a eles, né, pecadores que sabem que precisam de um Deus, ok, né, nós somos, né, iguais, nós não somos superiores a ninguém, mas nós temos sim que buscar uma vida, né, em obediência ao Senhor, em retidão, e mostrar que sim, é possível vencer a carne, vencer o mundo, né, porque o Senhor mesmo diz na sua palavra que Ele venceu o mundo, e se nós somos seguidores dEle, se nós seguimos o seu exemplo, nós também podemos vencer. Nós também podemos mostrar que isso é possível. Então vamos continuar aqui, para finalizar. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a lei e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, um espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então aqui ele está dizendo que não adianta nada a pessoa ser um judeu, um homem, né, judeu, e ser circuncidado, né, que é tipo uma aliança que eles fizeram lá antigamente, se não me engano foi com Abraão. Essa aliança que eles tinham que circuncidar, todo homem da casa de Israel tinha que circuncidar em aliança a Deus, né, que é tirar o prepúcio e uma pelezinha que tem naquela parte lá íntima do homem. E ele está dizendo assim, não adianta você fazer isso e você não obedecer às coisas do Senhor, né? A mesma coisa de você ser incircunciso, não valeu de nada. E já existem as pessoas que são incircuncisos, né? Não fizeram isso, não cortaram, né, essa pele, não fizeram essa aliança, mas que eles agem como uma pessoa circuncisa,
Ele fala da circuncisão do coração, né? E aí, na minha Bíblia aqui de estudo, fala que judeu é derivada de Judá, da tribo de Judá, né? Que em hebraico significa louvor, né? Então, existe o judeu, que ele é judeu porque ele veio, né? Ele é descendente do pessoal das tribos de Israel. Mas existem pessoas que não são hereditariamente descendentes, né? De nenhum judeu, mas eles têm um coração de judeu, né? Ou um coração de louvor, ou um coração circuncidado, né? Um coração em que tem aliança com Deus, né? Então, o Senhor ele não quer simplesmente o ato em si, mas ele quer a aliança conosco, né? É isso que ele quer, a aliança, o comprometimento, a obediência, o respeito, o amor por ele. Então não adianta, né? Por exemplo, nós evangélicos, a gente ir todo culto, a gente participar de todas as atividades da igreja, se a gente não tem um relacionamento com o Senhor, se a gente não é obediente, se a gente não é humilde, se a gente não reconhece as falhas e tenta mudar, né? Não adianta. Né? Não adianta simplesmente fazer por fazer, né? Você tem que ter um propósito para fazer isso, né? E o nosso propósito é a gente ter um relacionamento com o Senhor, é a gente seguir os passos do Senhor, é a gente seguir o exemplo do Senhor, é a gente é, uma vez ontem, né, eu estava lavando uma louça e eu estava pensando numa coisa e eu pensei da mesma forma de uma frase que o Senhor falou, né, que Jesus falou. Então a gente começa a até pensar como o Senhor, né? A nossa mente vai mudando, as nossas atitudes, né? Então é isso que vai revelar o nosso comprometimento, a nossa aliança com o Senhor. Não é só dizer que é crente, né? Então, né? Foi uma leitura bastante profunda, né? Mas que a gente venha refletir sobre isso e venha aplicar, venha realmente adotar, né? Essas coisas na nossa vida. Uma vez eu li também um livro do C.S. Lewis, que ele é muito famoso, é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Aí esse livro, uma coisa me chamou muita atenção, né, que foi assim, que é tipo um diabo escrevendo para outro diabo, né? Aí é tudo ao contrário, assim. É o pai deles é Satanás, né? Quando ele fala o pai, não sei o que é Satanás. Aí ele dizia assim, que ele fazia as pessoas orar, ele dizia assim, que tem uns demônios que atrapalham a oração, né? Mas tem uns que é assim, eles observam que a pessoa ora no momento da oração, Senhor, eu quero ser assim, 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 eu quero que a minha família seja assim, 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 mas quando termina de orar, parece que esqueceu de tudo que orou. E aí vai fazer totalmente o contrário daquilo que ele pediu para o Senhor. Então, por exemplo, a pessoa está orando, eu quero ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que não reage às afrontas. Aí quando se levanta, a primeira coisa que acontece na casa, pronto, esquece do que falou e já briga, já entra em contenda, né? Não sabe ficar em silêncio. Então, a gente tem que ter tanto cuidado com essas coisas e é um livro muito interessante, né? Os livros de C.S. Lewis, pelo menos que eu já li só dois, né? No começo é um pouco assim, embolado, assim, a gente fica um pouco confuso, mas depois a gente vai compreendendo o que ele tá querendo dizer, né? Mas é muito profundo também. E aí a gente observa, né? Como que o inimigo ele é sagaz, como ele não quer que as pessoas se aproximem do povo de Deus, né? Então é muito interessante esse livro que o rapaz, que esse sobrinho desse negócio aí, desse demônio, tava procurando desvirtuar ele, né? Ele não se alegrava porque ele começou a namorar com uma moça que era evangélica. Aí ele tentou de todo jeito atrapalhar. E ele tinha muita raiva. Ele falava dessa moça com tanta raiva. É porque ela estava aproximando ele do Senhor, né? É muito interessante. E aí essa parte me chamou muita atenção da oração. Que às vezes a gente ora, a gente diz assim, Senhor, eu quero ser assim, assim, assim. Mas quando chega na prática, a gente esquece daquilo que a gente pediu pro Senhor. Né? Então que a gente tem que estar ligado, né, com o Senhor, tem que estar ligados, né, com aquilo que a gente pede a Deus, principalmente quando acontecerem as afrontas, né, as tentações. Né? Então, essa foi a leitura de hoje. Espero que você tenha sido edificada. Eu fui bastante edificada. Falei um bocadinho hoje, né? Então, que Deus venha abençoar a nossa vida. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, fique à vontade e até a próxima, em nome de Jesus.